Então vamos para mais uma aula. A nossa aula hoje vamos falar sobre deslocamento escalar. Então, para calcularmos o deslocamento escalar de um móvel, não nos preocupamos com o seu trajeto, com o trajeto do móvel, ou seja, não nos interessa por onde o móvel passou. O que nos interessa é de onde ele começou e onde ele terminou, sua posição inicial e a sua posição final. Isso é que nos interessa para calcular o deslocamento escalar de um móvel, certo? Veremos agora. Então, deslocamento escalar. Esse deslocamento escalar, nós temos aqui algumas características, ou melhor, fórmulas, que usamos para calcular esse deslocamento. Então, o deslocamento escalar, ele é representado por ΔS. S é a posição final do móvel. S0 é a posição inicial do móvel. Então, para calcular o deslocamento escalar, fazemos ΔS, que é igual ao espaço final, menos o espaço inicial. Certo? Só um exemplo bem simples. Um móvel que partiu do ponto 30 da trajetória e foi até o ponto 60. Então, qual foi o deslocamento dele? É pegarmos a posição final, que é 60, menos inicial, que é 30. 60 menos 30 é igual a 30. Logo, o seu deslocamento foi 30. Então, continuando aqui, é importante ressaltar que o deslocamento escalar e a distância percorrida são diferentes. Então, enquanto deslocamento, será uma simples diferença entre a posição final e a posição inicial no qual o móvel percorreu, né? De onde ele saiu e onde ele chegou. Enquanto a distância percorrida é todo o caminho que ele percorreu, certo? De onde ele partiu até onde ele chegou, é calculado todo o trajeto. Isso é a distância percorrida pelo móvel, certo? Vou continuar falando também agora sobre velocidade média. Então, velocidade média é a relação entre o deslocamento escalar e o tempo gasto na sua realização. Então, pode ser dado em metro por segundo, quilômetro por hora, ou em centímetro por segundo, etc. Então, a velocidade escalar média não depende da forma da trajetória, se ela é retilínea ou se ela é curvilínea. Só depende das condições do início e no final do movimento considerado e do tempo gasto na sua realização. Então, matematicamente, podemos calcular a velocidade média pela seguinte expressão. Então, temos aqui Vm, que representa a velocidade média, ΔS, que é o deslocamento escalar, né? Que foi o valor em que ele se deslocou, se foi 60 km, 80, e AT, ou ΔT, é o tempo gasto. Então, se ele levou 3 horas para fazer esse percurso, então o tempo é 3 horas. Então, a velocidade média é igual o deslocamento dividido pelo tempo. Um exemplo bem simples para vocês. Vamos supor que um carro ele percorre 80 km em 2 horas. Então, qual foi a sua velocidade média? É simplesmente substituir esse deslocamento por 80 e substituir o tempo por 2. Fazemos a divisão. 80 dividido por 2 é igual a 40. Logo, a sua velocidade média foi 40 km por hora. Ok? Então, algo muito importante nós também precisamos saber na hora de calcularmos a velocidade, né? Porque muitas vezes nós temos ela em metro por segundo e queremos transformá-la em quilômetro por hora e vice-versa. Então, por este motivo, temos algumas regrinhas básicas. Então, no Sistema Internacional de Unidade, a unidade de velocidade ela é dada em metro por segundo. Então, entretanto, estamos acostumados a utilizar o quilômetro por hora. Então, é importante saber transformar de uma unidade para outra. Para fazer essa transformação, adotamos as seguintes regras. Então, se temos a unidade em metros por segundo e queremos transformar em quilômetro por hora, nós multiplicamos tantos metros por segundo
vezes 3,6, daí obtemos quilômetro por hora. Então, se quisermos transformar quilômetro por hora em metros por segundo, fazemos o inverso. Dividimos tantos quilômetros por hora por 3,6, daí obtemos em metro por segundo. Um exemplo, 72 km por hora. Se eu quiser transformar ele em metro por segundo, eu vou estar dividindo 72 km por hora por 3,6. Daí eu vou obter 20 metros por segundo, certo? Fazer o inverso, se eu tenho 20 metros por segundo, quero transformar em quilômetro por hora, eu vou pegar 20 metros por segundo e multiplicar por 3,6, como foi mostrado aqui, por 3,6. Então, 20 vezes 3,6, eu vou obter 72 km por hora. Certo? Então, essa regrinha é bem importante e necessária. Vamos praticar os cálculos aí para transformar direitinho as unidades, ok?